você vê essa gritaria, você já sabe que vai começar. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau, não é que a Bíblia tinha razão? E no A Bíblia Tinha Razão de hoje nós estamos recebendo a pergunta da minha amiga Catarine. Ela está escrevendo de Bogotá, na Colômbia. E ela quer saber, Pastor Samuel, me diga aqui uma coisa, a história de Jó realmente existiu? Jó realmente existiu? Existiu uma pessoa com o nome Jó que teve todo esse sofrimento? Ai, a Catarine quer saber se a história de Jó, se o Jó realmente existiu. Eita, Catarine, vamos lá. Catarine está em Bogotá, na Colômbia, quer saber se de fato a história de Jó existiu, se é mito, se é realidade. Se existiu mesmo um cara com tanto problema assim como o Jó, né? Vamos lá, Catarine, vamos responder. Eita, Catarine, vamos lá responder. Olha, Catarine, esse livro de Jó é um lindo poema, né? O livro de Jó é um lindo poema sobre a experiência do sofrimento humano. Mas sempre surge aquela perguntinha, né? Aquela perguntinha. A respeito desse grande homem. Essa história é mesmo verdade? Aconteceu isso? O cara teve assim, a sua vida dilacerada assim, desse jeitinho como foi no Jó? O sofrimento de Jó, né? Rapaz. Então esse livro, Catarine, é um livro do poema sobre a experiência do sofrimento humano e ele não tenta explicar a causa do sofrimento de Jó, não tenta explicar. O quê? Não acredito. Não, esse livro não está explicando, não está tentando explicar a causa do sofrimento de Jó, pois ela é explicada nos 2 primeiros capítulos, né? A sua principal função, Catarina, a principal função dessa história é fazer o ser humano compreender o que fazer diante do sofrimento, que é inevitável. O quê? Não acredito. O sofrimento é inevitável. A gente já nasce sofrendo, né? Que a gente já nasce chorando, né? A gente já nasce chorando. E se não chora, pega logo um tapa na bunda e o médico dá logo um tapa na bunda do bebê e começa a chorar. A gente já nasce chorando, né? Então, o sofrimento é inevitável. Seja pela força das circunstâncias, pelo tapa do médico que dá lá na bunda do bebê, né? Seja pela permissão de Deus, ou no contexto do grande conflito entre o bem e o mal, aquela briga toda, aquela confusão toda. Mas sempre surge aqui essa pergunta que a Catarine está fazendo a respeito desse grande homem. Será que essa história foi verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Olha, Catarine, embora não seja de maneira unânime, né? Embora não seja de maneira unânime, a maioria dos estudiosos, eles respeitam a tradição judaica, né? Respeita a tradição judaica que atribui a autoria do livro de Jó a Moisés. O quê? Não acredito. Muitos dizem que foi Moisés que escreveu esse livro. Moisés que escreveu esse livro. O Talmud babilônico afirma que Moisés escreveu o seu próprio livro e as passagens sobre Balaão, né? Lá em Balaão. E também Jó, né? E também o livro de Jó. De fato, há muitas evidências, Catarine, de que o livro tenha sido escrito por Moisés. Por quê? Porque ele passou 40 anos da sua vida lá em Midian, o que explicaria a forte influência árabe no estilo do livro de Jó, né? Literário desse livro. Então, o fato dele ter vivido os primeiros 40 anos no Egito também explica algumas práticas egípcias nesse livro. Também existem muita semelhança com a apresentação de Deus como o Criador, né? Como o Criador do universo. Então, alguns estudiosos, viu, Catarina? Alguns estudiosos argumentam que o livro não foi escrito por Moisés por causa da diferença com o estilo literário do Pentateuco, né? Mas esse argumento é muito frágil, O quê? Não acredito. É muito frágil. Primeiramente, Jó foi escrito num contexto totalmente diferente do Pentateuco, totalmente diferente. O livro de Jó apresenta um contexto doméstico ali, menino para tudo quanto é lado, aquela coisa toda, né? Menino correndo para tudo quanto é lado. Então, seu contexto é
doméstico, enquanto que o Pentateuco foi escrito no contexto político, né? Político, militar e eclesiástico de uma nação. Então, além disso, existem semelhanças textuais entre Jó e o Pentateuco. Certas palavras são presentes nas suas obras, enquanto são raras nos outros escritos bíblicos. Por exemplo, o título El Shaddai, né? O título El Shaddai, Todo-Poderoso, aparece 31 vezes no livro de Jó. O quê? Não acredito. 31 vezes no livro de Jó e 6 vezes no livro de Gênesis, né? E não aparece nessa forma em outros livros do Cânon. Então o contexto de Jó, óbvio de Jó, é o da cultura do deserto da Arábia e não no contexto israelita. Então existiam outros adoradores de Deus que não eram descendentes de Abraão. Jó era um rico proprietário. Quem era Jó? Ele era um rico proprietário, viu, Catarina? Ele era um rico proprietário, dono de fazenda, fazendeiro de gado e de plantações, né? O quê? Não acredito. Muito rico e poderia ser considerado atualmente um sheik, seria um sheik, né? Hoje o Jó seria um sheik, um ancião, um chefe soberano, né? Jó não era israelita. O quê? Não acredito. Como muito pensam, Jó não era israelita, né? Ele não era israelita. Mas por sua fidelidade, ele teve um livro dedicado na sua história no Cânon. Por sua fidelidade, né? Teve um livro dedicado à sua história no Cânon bíblico. E então, te acalma, meu irmão. Deixa eu explicar aqui. O Jó, que era um sheik aqui da Bíblia, cheio de grana, cheio de tudo. Deixa eu explicar aqui como é a vida do Jó. Então o Jó, ele teve esse livro dedicado no Antigo Testamento. Isso mostra que esse personagem possui importância para a cultura judaica, mesmo não sendo parte do seu povo. Alguns comentaristas, viu, Catarina? Alguns comentaristas alegam que Jó era contemporâneo de Jetro. O quê? Não acredito. E que era sogro... o Jetro, o sogro de Moisés, né? Durante o período em que o patriarca peregrinou o deserto de Midian. Outros sugerem que Jó viveu antes, mas a sua famosa história era lembrada pelos anciãos e sacerdotes de Deus na região da Península Arábica. Então o fato, viu, Catarina, é que é impossível saber exatamente quando Jó viveu. É impossível saber quando ele viveu, mas as características apresentadas nos primeiros capítulos apontam para Jó como sendo um fazendeiro muito rico e importante daquela região, mas provavelmente no período entre Noé e Abraão, né? Noé e Abraão. Isso por quê? Porque era comum o patriarca, que também era sacerdote da família, apresentar sacrifícios à família, né? Dos familiares a Deus, né? Conforme Jó, capítulo 1, versículo 5. O Jó estava lá oferecendo sacrifício pelos filhos, pelos meninos, tudinho. Eu tinha 10 meninos, né? 10 meninos, né? Aquela coisa toda. Era a noite todinha sacrificando. A noite todinha pelos 10 meninos. Né? Essa também era uma evidência, viu, Catarina? Para que se concorde que o livro de Jó tenha sido o primeiro livro do Cânon bíblico. O quê? Não acredito. O livro de Jó é o primeiro livro do Cânon bíblico, antes mesmo até do Pentateuco. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Não se sabe exatamente a localização desta terra, né? Desta cidade. Em Lamentações capítulo 4, versículo 21, Jeremias também relacionou Uz com o reino de Edom, ou que tenha sido conquistada pelos edomitas, né? E então, Luís X também traduz Uz como Auziste, né? Também com uma cidade chamada Auziste, que se diz ser uma área da região norte do deserto da Arábia, entre a Palestina e o rio Eufrates, próximo à cidade da Caldeia, né? De onde saíram os bandos de saqueadores que levaram os camelos de Jó. Saíram levando os camelos de Jó, né? Os saqueadores. Os filhos do Lula saíram lá levando os camelos de Jó, tudinho. 1,17 de Jó. Saiu um bando de
dos fios de Lula saíram ali do meio da caldeia e saíram levando os camelos do Jó. Cuidado com os fios de Lula para não levar tuas coisas. O Crescente Fértil é uma faixa de terra cultivável desde a delta do Nilo, passando pela Palestina, já chega a risadinha, e se estendendo pelos rios Tigre e Eufrates até o Golfo Pérsico, contornando ao norte da Península Arábica. Em Jó capítulo 1:14, diz que os bois estavam lavrando, né? E as jumentas passeando, os bois lavrando e as jumentas passeando junto a eles, embora seja impossível, né? A localização aproximada, é provável que a fazenda de Jó ficasse ali nos limites Crescente Fértil com o deserto da Arábia, porque em Jó capítulo 1, versículo 19, o autor relata que um vento veio do deserto e derrubou a casa, matando o menino tudinho de Jó. Matou o menino tudinho de Jó só de uma lapada, né? Então a veracidade, viu, Catarina, de Jó precisa ser aceita pela fé, né? Aceita pela fé. Mas não devemos ter nela assim. Não devemos ter uma fé cega, até porque não existe fé cega, né? Não existe fé cega. Se cremos na Bíblia e no fato de que grande parte dela apresenta evidências arqueológicas que apontam para as suas histórias serem de fato verdadeiras, podemos também aceitar que a história de Jó é uma verdade. É uma verdade, né? Embora não existam evidências históricas extrabíblicas que apontem para isso, a tradição cristã e judaica pregam que Jó realmente existiu. De fato ele existiu. O principal argumento a favor da historicidade de Jó é o simples fato de sua história ser mencionada por outros autores da Bíblia Sagrada, né? Ezequiel, por exemplo, cita homens justos da antiguidade, Noé, Jó, ao lado de Daniel e seus contemporâneos, Ezequiel 14:14, e eles eram homens justos diante de um povo que estava afastado dos caminhos de Deus. Então seria ilógico comparar Daniel a um personagem real, né? Seria lógico. Vivo naquela época, um mito sobre, não poderia se comparar ele com alguém que não existia, com um mito, como um exemplo de justiça a ser seguido pelo povo de Deus. Tiago, irmão de Jesus, também cita Jó. O quê? Não acredito. Tiago, irmão de Jesus, também cita Jó em seu livro, dizendo que ele era tido como exemplo de paciência e perseverança em meio à tribulação. Já viu o ditado, a paciência de Jó? Pois é, a paciência de Jó. Então Tiago 5:11 também cita ele, né? Cita fatos concretos como resultado de sua firmeza em confiar nas misericórdias de Deus. Ora, numa época em que a cultura, viu, Catarina, ocidental já tinha habilidade de diferenciar mito da realidade, Tiago jamais poderia citar um personagem fictício, né, como um exemplo de paciência para pessoas reais com sofrimentos reais. Então, afinal, como poderíamos encontrar forças em Deus para enfrentar o sofrimento baseado em uma pessoa que nunca existiu, né? Não tem lógica. Então, de fato, nós cremos que a história de Jó nos aponta ainda para outra realidade mais ampla, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra as potestades malignas, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, conforme Efésios 6:12. Então, Paulo deixa claro que existe uma realidade visível, encoberta aos nossos olhos, mas na qual estamos inevitavelmente inseridos. O livro de Jó deixa claro, viu, Catarina, que Satanás ainda possui certo grau de acesso a outros mundos, inclusive o nosso, e ainda pode dialogar, né, conosco através da antiga serpente, que hoje é digital, né? Não acredito. Hoje a antiga serpente é digital, e então ele ainda pode enganar muitas pessoas por aí, tá bom? E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão, nós sempre vamos estar equivocados porque ela é terrivelmente a palavra de Deus. De fato, Jó existiu e a história dele nos traz a realidade no mundo espiritual da nossa batalha do bem contra o mal, né? De servo de Deus contra Satanás e os seus aliados. Gente, eu vou ficando por aqui. Peço que você deixe o seu like, peço que você se inscreva aqui no nosso canal para nos ajudar, tá bom? Quando você deixa o like,
Quando você se inscreve, você está ajudando. E quando você está compartilhando, você ajuda muito mais, tá certo? Então, fico por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia. Deixo vocês agora na companhia de Acélio Trindade, porque a partir de agora, jornalismo verdade a conversa é com Acélio Trindade. Tchauzinho, fui!